Uh, podcast Evolucionismo de número 130, doidão. Tô aqui em meados de. Cadê essa sussueta? Dia 9 de maio de 2020. É das 6 às 5 horas e 37 da manhã. Muito bem. É isso aí, paizão. Que caralhos é que eu tô gravando esse horário? Porque eu quero, primeiro. Segundo, porque eu quero. Caracas, cara. Que cheiro de pizza. Esse episódio de hoje vai ser interessante. Eu vou falar sobre R, sobre, eh, sobre a Red e a Black Pill. E vou falar sobre investimentos e dinheiro. E já vou falar com. Eu já vou começar falando sobre. Enfim, por que que eu tô gravando agora às 5h38 da manhã? Ontem, na sexta-feira, hoje é sábado, eu tava na loja até 10 e pouco. Dei uma certa mexida no estoque e nas vitrines. Aí, quando foi uns 10h15 por aí, eu vim pra casa. Cheguei aqui, eu tomei suco de uva. Uvo. Uvo. Caralho, vai tomar no cu, doideira. Que suco de uvo. Vai se foder, doideira. Que suco de uva. Um kisuke de uva com um pacote de creme crack com margarina e algumas rosquinhas de coco. Depois disso, subi, deitei, tava assistindo umas lives antigas de Raccoon com. Era Raccoon, do Sandro. Enfim, umas lives antigas. Aí, quando foi começando a dar um início de um sono, eu coloquei pra assistir um, uma playlist de vídeos daquele Samuka Gamer jogando um joguinho lá que o cara tá na ilha e tem que reunir os recursos. Esqueci o nome da porra do jogo. Eu gostava também de assistir ele jogando The Forest. Sons of the Forest. É, o jogo que é tipo. Porra, como é a porra do nome do jogo? Deixa eu ver aqui.
É não sei o que, Strange. Andeano. É. Strange. Strange Deep. Strange Deep. Strange Deep. Sei lá. Foda-se. Daqui a pouco começa a despertar os beluga aqui do celular, que é 5h40. Deixa já aqui perto. Acho que até esse celular mesmo vai despertar já já. Deixa eu ver. Hum, 7h40. Foda-se. Aí, beleza. Aí fui dormir, né? Só que existe outro pano de fundo também disso. Que é o quê? Tá tendo uma festa aqui na cidade. São 3 dias, eu acho, de festa. Ontem teve Paralamas do Sucesso. E começou na quinta-feira, né? Quinta-feira teve uma porra lá que eu não, acho que foi Vanessa da Mata, parece. E hoje, no sábado, tem alguma outra porra também. E eu não fui nenhum dos 2 dias. Por que que eu tô falando isso? Porque ontem, quando deu acho que umas 10h30 por aí, R disse: Estou indo para a rua. Eu falei: Beleza. E aí eu fiquei pensando: Caralho, pra você ver, se o cara fosse. Porque eu não quis nem um dia ir pra rua. Pra essa festa. Nem na quinta e nem na sexta. Eu nem vou hoje também. Inclusive, hoje eu vou pra casa dos meus pais. E até minha mãe queria que eu fosse pra essa festa. É interessante, né? Abrir um parênteses aqui. Quando eu era adolescente, quando chegava a época de São João, ou então final de semana mesmo, que tinha alguma coisa assim, muitas das vezes eu queria ir e minha mãe não deixava. Hoje o que acontece é o contrário. Eu não quero e não vou para as festas. E aí minha mãe e meu pai ficam meio que falando insistentemente para eu sair. Ai, caralho, é interessante pra burro. Se você tá aí, você é adolescente. Pode ter certeza que isso vai acontecer com você, cara. Aí não fui, nem vou, nem li e nem lerei. E, e é isso. Aí R disse, não, vou pra. Tô indo pra. Na rua. Aí eu falei, ah, eu nem lembro o que é que eu falei. Mas eu falei de maneira seca. Porque foda-se também, não. Aí, o porquê? Por que que eu tô falando isso? Por que que. Porque isso é. Assim, eu tô com ela já desde outubro. Vai completar 8 meses. E aí eu já falo. Eu tô entre muitas aspas. Nos últimos 60 dias eu acho que eu vi ela 2 vezes. Eu vi ela. Acho que menos do que isso, viu, cara? Porque, ó, eu lembro que eu tinha.
Até março, mais ou menos, a gente se via toda semana. Depois de março, passou as 2 semanas sem se ver e umas 3 semanas sem dar uma cruzada. Vai ser interessante o que eu vou falar aqui. Igual o Beluga falando nos vídeos. Que o vídeo foi bom. Ficou bom. Aí beleza. Aí a gente se viu acho que no início de dia 4 dia 5 de março. Aí depois disso a gente se viu mais ou menos nessa mesma época aí de abril. Dia 4 dia 5 por aí. 6 por aí. E hoje é dia 9. E a última vez que a gente se viu foi isso. Há mais de um mês atrás. E foda-se. Foda-se totalmente. Por que que eu tô falando isso? Por quê? Não, a gente se viu nessa data, né? Mas essa semana ela foi lá na loja. E isso já não é bom. Honestamente, não é bom. Aí, tem mais de um mês que a gente se viu, né? Só que, há dois, 2 semanas atrás, tava marcado da gente se ver. Tava tudo certo. Aí no sábado a gente tava conversando. Ela sumiu. Teoricamente foi dormir, né? Eu acredito que foi dormir mesmo. Porque ela é uma figura tão fria. Não fria de tipo aquelas negras que fica fria pra lhe atingir. Não, é fria mesmo, morta. Essa é a palavra, morta. Que eu acho que nem pra sair, pra dar chota pra outro cara, ela ia ter essa iniciativa. Aí, a última mensagem do sábado foi eu que mandei assim, uma mensagem normal, nada demais. E aí, teoricamente, ela tinha ido dormir e ia responder no outro dia, né? Aí deu domingo, acordei, nada dele falar nada. Se é, tá bom. Aí fui seguir a vida. Acordei no domingo, tá, acho que cedo. Acho que uns 4, 5. Não. Mas eu acordei, não acordei tarde, não. Aí passou o dia normal, né? Fiz minhas coisas, tudo tal. E tal e tudo. Aí quando deu 4 horas da tarde, 3h30, eu chamei meu primo pra gente bater uma caminhada. Aí a gente foi. A gente fez uns 12 quilômetros mais ou menos de caminhada. Aí eu voltei. Aí quando eu tava chegando, eu pensei, deve ser que ela mandou mensagem nesse meio tempo aí. Mas se não mandou, ok também. Não vou mandar, né? Porque se a última mensagem do sábado tinha sido minha, por que caralhos é que eu iria mandar mensagem novamente no domingo? Aí não falei nada. E naquele dia também tinha Flamengo e Atlético Mineiro, né, à noite. Aí eu pensei, se ela vier bem, ótimo. Passo la pica nela e foda-se. Se não vier, show de bola também. Vou assistir meu jogo, fico em paz. Aí deu 6, eu cheguei 6h30 mais ou menos. Deu 7, deu 7h30, deu 8. Quando deu 8 horas, eu desci, fui fazer uma comida. Acho que eu esquentei um feijão, parece um arroz. Eu comi com farinha e carne frita. Aí
eu desci 8 horas. Desci com o celular, só que deu 8 e pouco, 8 e meia, nada de mensagem dela. Só que eu não tava também já esperando. Eu já tinha dropado já. Quando deu 8 horas eu já dropei. E só que aí quando deu, né, justamente esses 8 e meia por aí, eu olhei o celular e tinha uma mensagem dela de 8 horas. Só que foda-se. Eu nem lembro o que é que era. Mas tipo, era falando oi, perguntando se ia se ver. Se ué, teoricamente deveria. Deveria não. Teoricamente tinha marcado, né? Mas. Aí ela disse: Ah, por que tu não mandou mensagem? Eu disse: Ué, tem que mandar mensagem pra você. Que não falou nada no dia. No caso, ontem, né? Que seria naquele, um dia anterior, né? Naquele dia. Não falou nada. Aí eu disse: Tu não falou nada. Não falei nada, não. Imaginei que teria ido fazer outra coisa. Então, não teria o porquê eu falar nada. Não sou de ficar falando nada. Aí ela conversou e tudo e tal. E aí a gente não se viu, né? Semana retrasada. E aí na semana passada, ela foi pra viajar, né? Muito estranho essa viagem, mas enfim. A verdade, essa nega é toda estranha. É completamente estranha. Uma nega que com 25 para 26 anos era virgem ainda. E depois disso, depois de teoricamente eu descabaçar ela, ela é extremamente morta na hora de cruzar. A nega que vai e me mete uma tatuagem de borboleta do tamanho do Flamengo. Ou seja, gigantesca. No braço. Aí essa nega vai e me chega semana retrasada, disse que fui dispensada do trabalho. E aí essa semana ela disse que foi chamada pra uma loja que tem ali, próximo da loja, da minha teórica lógica. Teórica lógica, teórica loja. Um pouco pra cima. Uma loja que tem ali uns 100 metros de lá. Aí ela foi lá essa semana, acho que quinta-feira. Foi. Quinta-feira ela passou lá na parte da manhã, dizendo que tinha ido lá nessa loja pra fazer a entrevista, né, de emprego. E apareceu lá sem avisar nada. Só foda-se. E aí quando foi à tarde, ela foi nessa loja. Aí eu vi ela passando. Eu acho que ela deve ter sentido, percebido o mal-estar que ela causou indo lá na loja. Porque sinceramente eu não queria ela lá. Porque ela tem que entender que ela só é uma marmita, cara. Pelo amor de Deus. E talvez isso seja difícil para ela entender, porque qualquer cara. E teoricamente eu também tô cumprindo um papel, uma atuação de um cara que tá mais do que uma marmita. Não que eu tenha dado indício que eu quero namorar com ela, não. Mas enfim. Mas aí beleza. Aí depois foi, falou que tinha ido lá e que nem falou nada, na verdade. De que ia começar. Essa outra coisa. Essa figura é extremamente estranha porque você tá conversando com ela, ela parece que tem algum distúrbio mental, alguma coisa assim. Desculpa, cara. Eu não tô difamando a figura. É porque realmente ela é assim. É assim. Não vou dizer que não. Porque eu tô conversando com ela. Você fala uma conversa, uma pessoa normal,
iria interagir com essa conversa, iria engajar nessa conversa. E ela não. Ela é de curtíssimas palavras. Aí você diz, ah, é porque ela não tá interessada. Não é, cara. Por incrível que pareça, não é. Realmente é só estranha mesmo. Aí, beleza. Aí não falou mais nada, aí no outro dia eu perguntei, ela disse que já tinha começado lá pra fazer o período de teste e tudo. No caso ontem, né? E aí quando deu 6h30 para 7 horas, ela falou que chegou em casa. E depois foi justamente um período depois, ela disse que tava mexendo no cabelo e aí depois ela foi pra essa festa. Foi quando ela falou. Aí beleza. Aí eu dei toda essa volta pra voltar de novo pra a mensagem que ela falou que tava indo pra rua, ou seja, pra festa. E eu tava lá na loja, moscando, lá na parte de cima também. E aí eu tava lá e cheguei em casa, né? Ou seja, eu voltei novamente, mais uma vez falando, pro início do podcast. Por que que eu falei tudo isso? Porque ela foi pra essa festa com a irmã dela. Beleza. Aí falou que ia, e aí eu fui dormir. Quando foi umas 4h30 eu acordei e olhei o celular, nada de mensagem dela dizendo que tinha chegado em casa, né? Mas já chegou, obviamente, até porque ela vai trabalhar hoje, 8 horas. Eu acho que ela não fica nessa loja também porque ela é de uma lerdeza absurda. Realmente, eu acho que ela não fica nessa. Não acompanha o Rojão. É isso. Mas antes disso, essa semana, na terça-feira. Não, na terça-feira. Ela disse que acordou enjoada. Na segunda-feira ela já disse que tava meio ruim. Aí quando foi na terça-feira, ela disse que tava enjoada. Isso aí ela tava nessa viagem. Disse, ah, deve ter sido alguma coisa que comeu, né? Aí eu, obviamente, joguei a isca. Disse, ah, não, deve ser porque também deve estar perto de descer. Aí tá com esse mal-estar. Aí ela disse, ah, não, já desceu. Aí fiquei em paz. Porque só dela falar que tava enjoada já me deu um- já me deu uma psicopatia mental de imaginar tudo, todos os cenários. Isso aí em questão de segundos. De se por acaso ela tivesse grávida. Acho que eu preferia ser esfaqueado do que isso, sinceramente. Aí ela disse, ah, eu tô. Já desceu já. Aí, relaxei. Na verdade, eu já tava relaxado, né? Porque em nenhum momento eu comi ela sem capuzar o boneco. E nem vou, nem ela, nem ninguém. Nenhuma mulher. Uma mulher pode ser uma mulher com 4 xotas. Pode ser tetra-xota. Não vou comer. A verdade, bicho, cada dia que passa, mais. Eu tenho vontade de fazer a vasectomia. Fundo da minha alma. E eu tenho dinheiro de fazer hoje. Inclusive é a coisa que eu vou falar na instante. Mas eu acho que ainda um dia ainda vou fazer. Porque, sinceramente, um filho hoje, com qualquer mulher,
Eu preferia realmente ser atropelado. Eu preferia ser sodomizado. Eu preferia ser obrigado a torcer pro Vasco. Eu preferia ser afogado. Eu preferia estar numa casa no meio de um incêndio. Do fundo da minha alma. Aí, beleza. Ela disse que já tinha descido, então eu fiquei de boa. Eu já tava de boa, né? Mas aí só. Certo. Mas foi bom aqueles segundos em que eu relembrei a sensação do que é você tá com medo de ter engravidado uma mulher. E eu percebi a liberdade que eu tenho de não ter nenhuma dívida e de não ter um pinto pra dar água e nenhum ter. Aí continuei tratando ela normalmente no restante da semana, tudo. Ela veio pra cá. Aí quando foi na quinta-feira, teve tudo aquilo que eu falei, na sexta que foi ontem, tudo o que eu falei. Aí, chegando nessa hora aí da mensagem que ela disse que ia pra rua, ou seja, pra festa, eu respondi de maneira indiferente. Eu só falei, ah, tá bem. E ela não tinha respondido de maneira indiferente. Ela respondeu, eu respondi dessa maneira. Depois disso, ela não mandou mais mensagem. Ela foi com a irmã pra essa festa e. É, consigo, deixa eu ver. Aí eu cheguei em casa e aconteceu tudo que eu falei lá, né? Que eu fui assistir o vídeo, tudo e dormi. E acordei e ela não tinha mandado mensagem. E aí, eu acordando e vendo que ela não mandou mensagem, eu pensei o seguinte, cara, é uma boa deixa pra eu me livrar dela. Porque cada dia que passa mais, eu tenho vontade de me livrar dela. Não de deletar ela, pelo amor de Deus. Mas de não continuar com isso. Por quê? Porque, ó, ontem, em alguns segundos, passou um resquício de vontade de ir nessa festa. É desse bicho. Eu não vou nessa porra. Primeiro porque eu tô com. Ontem eu tava com 97 quilos, hoje eu acordei com 96, mas enfim. Comecei a semana com 101, né? Então já é um pequeno avanço. Mas eu tô até bonito. Eu olhei no espelho, eu tava bonito, de rosto, tudo. Mas esse bicho eu tô roliço. Sem vontade de ir nessa porra. Meu primo me chamou pra ir. Aí não tem nenhuma roupa aqui, só tem a roupa do trabalho. Porque não tinha lavado a calça. Tem camisa, mas não tinha calça. Só a do trabalho. Um frio da porra. Eu não vou nessa porra, não. É uma banda que eu não gosto. Mas em algum momento eu pensei, ah, eu vou nessa porra aí. Aí R já vai ficar falando merda. É, foda-se. Não quero ir mesmo. E pra você ver que em algum segundo, em algum inconsciente meu, eu cogitei essa possibilidade que eu falei aqui, que R ficaria falando merda, ou pensando merda. Mas foi uma coisa corriqueira também, uma coisa passageira. Eu não fui porque realmente eu não queria ir, por causa desses motivos. Por dar roliço e por estar sem roupa. Literalmente, não tava, não tinha, não literalmente, né, mas efetivamente não tinha uma roupa pra ir. Eu teria que lavar, e não teria como. Aí, pouco tempo depois, ela foi e me mete essa mensagem. Eu tô indo pra rua, tô indo na rua. De boa. Você veja que ela não pensou isso. Ela não me chamou pra ir, nada disso. Ela foi com a irmã, né? E outra coisa também, eu não tô cobrando nada. Justamente por isso que quando eu acordei hoje, no instante, há 2 horas atrás praticamente,
Eu acordei, vi que ela não mandou mensagem. Aí fui, baixei o Instagram que eu tinha desinstalado aqui. Eu não tava usando esses dias. Aí eu baixei só pra ver se ela tinha postado alguma coisa. Postou no status do WhatsApp também. Uma foto com a irmã. E aí eu olhei lá no Instagram. Eu vi que ela tinha postado uma foto dela. E era há 3 horas atrás. Ó, uma foto em casa já. Aí eu pensei, ela chegou em casa, não mandou mensagem dizendo que tinha chegado. Aí você fazendo o advogado de Satanás, pode dizer, mas ela não mandou mensagem porque ela pode ter pensado que eu já tava dormindo. E eu já tava dormindo. Mas foda-se, né? Enfim. Mas aí eu tive dois pensamentos automáticos. Um que eu julgo positivo e o outro que eu julgo negativo. Que o que eu julgo negativo já de primeira é esse negócio meio ressentido de ela foi pra festa, nem pensou o que eu pensei ali, que tipo, do que eu tinha feito aquele julgamento, eu vou nessa festa aí, o que é que R vai pensar? E isso aí foi realmente um pensamento muito passageiro, esse do julgamento que eu fiz. Mas aconteceu. E foi mais até um pensamento automático. E é por isso que eu tô falando isso aqui. Você vai entender o porquê. Aí, esse, o negativo foi isso. Foi, ela foi, chegou, postou foto aqui, ali, e chegou e nem mandou mensagem avisando. Aí o segundo, meio que meio que ao mesmo tempo, foi o outro pensamento, que aí eu julgo positivo, que foi, rapaz, isso é uma excelente oportunidade de eu me livrar dela. De fazer o quê? Ela não mandou mensagem, né? Quando eu acordar, quando eu acordasse, teoricamente, eu iria mandar mensagem, né, de bom dia e tudo. Mas como a mesma história daquele outro domingo. A última mensagem de ontem foi minha. Se ela não me mandar mensagem hoje, ou se ela não me mandasse mensagem naquele domingo, eu não mandaria nunca mais pra ela. Eu tenho uma habilidade muito boa, isso aí eu posso lhe dizer. Eu tenho uma habilidade excepcional em relação a mulheres, que é a de ser muito psicopata. Do tipo, quando eu viro a página de uma mulher, eu realmente, na minha mente, ela morreu. Eu simplesmente finjo, e não finjo de fingir, mas no inconsciente ainda tá pensando. Não, eu realmente, eu esqueço a existência daquele ser humano. E há um tempo atrás, ali próximo daquele período onde a gente ficou um tempo sem se ver, e que eu tava gripado, e que eu tava com 50 pés atrás de encontrar com ela. Foi perto ali da época que ela fez a tatuagem de borboleta. Que é uma red flag gigantesca. Não é nem uma red flag, é uma purple flag. Uma bandeira roxa. Naquela época, teve um domingo também que a gente tinha marcado de se ver. Eu acho. Acho que tinha marcado. Chegou no domingo, ela não falou nada. Eu não falei nada. Aí, chegou na segunda-feira. Eu falei isso aqui no podcast. Tem gravado aqui. Aí chegou na segunda-feira, ela chegou e mandou mensagem. Então já é a segunda, terceira vez que acontece isso. Que eu tô falando com ela, ela some, ou ela para de falar. Só que aí no inconsciente ela acha que eu tenho certeza absoluta que os outros betas
falariam, né? E aí, então ela espera que eu fale. E eu não falo. Então já é a terceira vez isso. E aí naquela segunda-feira, e por volta de fevereiro, por aí, ela chegou e me mandou mensagem. Perguntou se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Eu disse, não, tudo normal. E eu tava evitando ela, honestamente. Aí depois disso a gente deu uma cruzada ali em março e outra em abril, eu acho. Que em abril, sim. Eu acho que sim. Sim, em abril. E só. E depois disso teve 2 semanas que ela disse que não ia vir, porque não podia, que não tava muito bem, e blá blá blá, blu blu blu, que foi a época onde ela foi chutada do trabalho. Aí a outra semana foi justamente quando ela não falou nada e eu não falei, e aí ela não veio. Foi no dia do Atlético Mineiro. Então, eu acordei hoje e vi que é uma excelente oportunidade de eu pregar uma peça nela e nisso ela ainda ficar ainda mais com vontade de me dar, ou pregando essa peça, entre aspas, eu simplesmente consegui me livrar dela. Porque ontem mesmo eu pensei, caralho, como é que eu vou me livrar dessa figura? Porque já tá chegando aí, mês que vem, Dia dos Namorados. Tá chegando São João. Já tem essa festa ontem aí que eu falei, acho que eu falei a ela que eu não iria. Mas o interessante é que ela nem me chamou, né? Mas enfim, interessante. É, tá chegando aí São João e Dia dos Namorados. Eu já tô com essa figura aí. Só marmitando ela ah, desde outubro. Quando foi em dezembro, na virada do ano, que tem até podcast aqui falando sobre isso, que eu não queria ir pra rua com ela. Porque eu não queria mesmo. Eu já tinha percebido ali que não era isso que eu queria de relacionamento. Só queria realmente me alimentar. E diga-se de passagem, de péssima qualidade a cruzada com ela. Eu já falei isso aqui várias vezes, cara. Aí beleza. Chegou nesse. Na virada do ano eu fui extremamente beta. Muito beta. Fui pra rua com ela. E pior que foi até bom, cara. Assim, foi ok, né? A gente deu uma ciscada ali na rua. E foi pra praça mais afastada e ficou lá. Sentada. Conversando. É isso. Aí, o que é que eu tô falando dessa peça que eu pensei? É a seguinte. É mais ou menos a mesma coisa das outras vezes. Ela não me mandou mensagem avisando que chegou em casa. Teoricamente, ela vai 8 horas trabalhar numa loja que é ali perto. Eu espero, pelo amor de Deus, que ela nunca mais vá lá na loja. Porque ela vai na loja e ela quer agir como se a gente estivesse namorando. Por quê? Porque na hora que ela chega, ela me dá um beijo, um selinho, e na hora que vai também. Aí você pensa, diabo, eu tô no meio público, beijando uma figura que na prática só serve pra eu ser pra ela, pra eu marmitar ela. Ah, cara, foda-se. Aí você diz, ai meu Deus, que cara insensível. Eu quero que se foda completamente, cara. A mulher, quando ela quer dropar do cara, ela dropa, ela se livra do cara, sem pensar, mas sem pensar nem um fio de cabelo do que esse cara vai sentir, cara.
Então foda-se. A minha empatia com mulher hoje é zero. Totalmente. 150%. Não é com ela, com essa figura em específico. É com todas. Todas. Todas que eu vier a me relacionar depois dela também. Por quê? Aquele vídeo que eu falo que eu me descobri migtal, que eu nem sabia que eu era. Eu já era antes de ser. E hoje eu sou ainda mais. Eu não vou casar. Até namorar mesmo. Pra eu namorar, tinha que ser uma figura muito bonita. Ou pelo menos bonita. Perto ali do padrão que eu gosto. E mesmo assim, eu não sei se eu namoraria, porque namorando, principalmente você assumindo ela pra sociedade, e eu aqui na sociedade, micro sociedade aqui, eu sou conhecido, queira eu ou não, eu sou conhecido, né? Eu faço show aqui na região e tudo. Então, eu não. Muita gente me conhece e gente que eu nem conheço. Então, eu prefiro realmente manter tudo debaixo do tapete. Se for uma mulher acima de uma média, beleza, posso ali fazer uma gracinha com ela. Mas aí tem a chance de você acabar querendo se enganar para querer voltar para a plantação. Às vezes você vai estar com uma mulher que se encaixa no seu perfil físico, que a cruzada com ela é boa, né? Você dá uma empurrada nela boa. Com R é mais fácil. E até acho que é um teste. É um teste. É um teste interessante isso com ela aqui. Porque ela não é o meu perfil que eu gosto, fisicamente. E não. A personalidade é até interessante. Mas também não é o perfil que eu gosto de mulher na cama. Então, é mais fácil me livrar dela. E mais uma vez você pode estar pensando aí, ah, caralho, cara, que cara filha da puta. Irmão, as mulheres pensam por coisas muito piores, cara. Ai, cara. Eu fico pensando, um cara que ele casou com a mulher, ficou 10, 15 anos, 20 anos, construiu tudo, financiou uma casa com a mulher, pagou, tem casa, carro, tem um filho ou filhos, e a mulher do dia pra noite ela decide, ah não, você é uma pessoa muito boa, mas eu sinto que eu não tô feliz, eu quero aproveitar mais a vida. Aí a mulher vai e larga o cara e vai ser marmitada pelos caras na rua. E muitas das vezes esse beta vai e aceita ela de volta. E ao mesmo tempo também é complicado, por quê? Esse cara já vai ter filho com essa vagabunda. Ele muito dificilmente vai saber da Red Pill e de todo o contexto por trás. Muito difícil. Então, ele vai dizer, meu Deus, eu fiz tudo certo e tomei na cabeça. O que é que tá acontecendo? Aí você pensa que eu tô aqui falando, né, de me livrar de uma figura que eu tô só marmitando ela. E que, inclusive, ela tem toda a liberdade de ir pra festa e tudo. E ela nem é de ir pra festa. Então não foi uma coisa teoricamente grave. Foi pra festa com a irmã dela e tudo. Mas mesmo assim é uma possibilidade, de uma oportunidade de eu me livrar dela. Você veja, nesse período que eu tô com ela, eu comecei a ficar com ela com uns 85 quilos por aí. E comecei essa semana com 101. A culpa é dela? Não, a culpa é minha. Que ainda tem um instinto beta
de me acomodar. Só que nesse período eu não me acomodei por causa dela, somente. Uma parte foi, mas outra parte foi uma revolução mental que eu tive de interpretação e de filosofia de vida, onde é como se eu tivesse tomado a segunda vez a rédea e dessa vez foi definitiva. Dessa vez foi 100%. Porque eu penso, até um ano atrás, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, na verdade, teve a época ali do São João e tudo, que eu conheci aquela figura no São João, aquela magrinha que era linda, linda, muito linda. Ali sim, ali tem um perfil exatamente do que eu gosto, que é magrinha, pequenininha, ah, um jeito bem delicado. E aí eu ia comer ela no domingo, só que eu tava tão blue pill que eu já tava falando assim, claro que é conversa pra boi dormir, mas tinha um fundo de verdade. Falando de relacionamento, de tudo. E ela também dava corda. Só que fui com tanta sede a pote que a nega deu vários passos atrás. Aí certo ela, graças a Deus. Então ali já foi um pequeno, uma pequena demonstração de que eu precisaria tomar essa segunda rédea aí. E aí eu comecei a sair com R, ficou cômodo ali. Toda semana eu empurrar nela, né? Aí o cara vai se adaptando à mulher e tudo. E nisso, já nesse período, antes dela fazer essa tatuagem, eu, por alguns momentos, eu cogitei, rapaz, será que vale a pena eu não engatar aqui alguma coisa com ela? É uma figura tranquila e tudo. Teoricamente era 0 km, não é muito de sair, não é feia. Foi justamente nessa época aí que eu tava com um pé dentro e outro fora, né? E foi aí justamente nessa época da virada do ano que eu fui pra rua com ela. Se fosse hoje, se ela me chamasse e dizer, ô mãezona, eu não vou não. Tô aqui com. Eu vou dar banho aqui no meu peixe. Eu dava alguma desculpa e foda-se. Nem alimentaria essa expectativa. Beleza, cara. Mas aí, quando ela me fez essa tatuagem de borboleta, o cara pode dizer, ah, isso é viadagem. Cara, boa sorte pra você, cara. Eu fico pensando, e lembrando dos vídeos de. Não sei se é. Não sei se é. Ai, caralho, bicho. Tá de espirrar. Não sei se era Raccoon que falava isso. Não sei se era Coruja do Carvalho que falava isso. Ou se é a Epifania que fala. Que é o quê? E um relacionamento precisa. Principalmente um casamento. Você entrar é a mesma coisa de você pular de paraquedas com um paraquedas que tem 40% de chance de não abrir. Porque é isso. Hoje, 40% dos relacionamentos, dos casamentos, acabam em divórcio. E os que não acabam é um inferno. É um verdadeiro inferno. Eu não conheço nenhum casamento bom. Nenhum. Aí tem aquela teoria dos casamentos funcionais que Coruja do Carvalho fala. E um casamento funcional, ele não é.
ele não lhe traz um nível de satisfação maior do que você estar solteiro, sozinho. Mesmo que você fique sem empurrar em ninguém. Por quê? Porque nesse casamento funcional, você pode pensar, ah, pelo menos você tem ali um misto quente pra comer, um pastel de cabelo, né? Não, você não tem não, cara. Sinto lhe dizer que você não tem, porque você vai cruzar ali no máximo uma vez por semana, e isso quando tiver bom. Depois vai diminuir pra 15 dias, depois uma vez por mês. Essa mulher vai tomando nojo de você. Ela vai se comparando com vidas do Instagram. É o natural, cara. É o natural. Aí você diz, ah, você tá sendo generalista. Eu tô. E eu era absurdamente contra o fato de generalizar. Hoje não. Nessa questão não. Porque a sociedade hoje é dessa maneira. Então, é você querer brigar contra a maré. Aí voltando, a oportunidade que eu tenho é o que eu pensei. Beleza, ela vai pro trabalho, né, 8 horas. Agora é 6:30. Quando for 8 horas, eu também vou pra loja. Nesse período, teoricamente, ela deve mandar um bom dia. Aí vai acontecer a mesma coisa. Se ela mandar, eu respondo. Não vou responder com muita ênfase, não, sinceramente. Então, essa é a trap que eu tô falando. Se ela mandar mensagem, eu vou responder só lá pra mais tarde. Eu quero realmente dar uma punição nela, cara, dela ter ido pra essa festa. Por isso que eu tô falando. É realmente só uma trap. É uma oportunidade de ou fazer ela querer me dar com vontade, que na verdade ela até quer. Até quer, teoricamente. E balá, balá, balá. Ou então, de eu me livrar dela. E honestamente, a segunda opção é melhor. Justamente porque é o que eu falei. Tá chegando Dia dos Namorados. Daqui a um pouco mais de um mês. Um mês e 3 dias. Eu não vou falar um A pra ela se por acaso eu continuar com ela. E na mente dela, pelas palavras, ela acha que a gente tá namorando e não tá, cara. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Que é uma oportunidade. E depois disso tem o São João. Que mais uma vez, eu não vou de maneira nenhuma pra festa com ela. Mas não existe a menor possibilidade, cara. Não existe a menor possibilidade de eu ir pra festa de São João com ela. Na verdade, como eu tava falando, eu acho que eu falei aqui, que eu não quero ir. Dessa vez, realmente, eu não quero ir pro São João. Lá da cidade dos meus pais, eu não vou. Não vou. Ou por alguma coisa assim, de repente, por exemplo. Um cenário que eu posso ir. De repente, eu me livro dela esses dias. Aí eu tô com 96 quilos, né? O São João da cidade dos meus pais é daqui. É justamente nessa época aí do Dia dos Namorados. Aí eu chego e eu tô com 96. Se eu chegar nessa época aí com seus, digamos, 80 quilos, que eu acho muito difícil. Muito difícil. Não porque eu não consiga, mas porque eu não me importo tanto ao ponto de fazer. Assim, eu posso fazer por mim. Por mim. Por mim. Mas, num período mais curto, assim,
Enfim, por isso que eu tô falando. Que a possibilidade é pequena. A possibilidade é o quê? Chegar essa época aí eu tá 100% livre, porque eu não tô nesse momento, porque é isso, cara. É uma porra ali que se eu parar de mandar mensagem, ela ainda vai mandar. E se. E não tem jeito. Pra me livrar dela, vai ter que passar ali fazer tipo aquele drama de mulher. Nem que seja curto, mas faz. E também eu me omitir e ficar só marmitando ela também é uma possibilidade razoável. Só que eu não vou assumir ela de maneira alguma. Eu não vou sair na rua com ela de maneira alguma. Enfim, é isso, cara. Então, a trap é, ou ela vai mandar mensagem de bom dia e tudo, tal, teoricamente normal. Eu vou responder de maneira simples, sem muito frufru. Ela vai ver, obviamente que ela vai perceber, obviamente. E é pra perceber mesmo. E aí nisso, ou ela vai se afastar totalmente, ou ela vai querer perguntar, o que é que aconteceu? Eu não vou falar, eu vou acontecer, eu vou falar que não aconteceu nada. Eu vou continuar sendo frio. E é isso. Ou ela vai se esforçar ainda mais aquela tática lá do puxa-empurra, né? Por isso que eu digo que foda-se, né? O cara só faz isso com a pessoa que você não se importa. Não é que eu não me importe com ela, que eu queira o mal dela. Não, cara, porque eu realmente não me importo com ninguém. Desculpa, cara, é a verdade, cara. E eu só cheguei a esse ponto porque eu percebo há muito tempo que ninguém se importa comigo também, cara. E é normal, tranquilo. Não tem problema. Se você acompanha o programa aqui, você sabe. Você viu o antes, o durante e o depois do período onde eu fiquei 1 ano e meio sem ver uma mulher na minha frente, devendo R$ 10.000, comendo feijão puro, sem dinheiro pra comprar um açaí na rua. Eu lembro do dia que eu falei com meu primo que. Eu já falei essa história, né? Ele dando risada de que. Como é que existe mulher que fica com um cara que não tem o dinheiro nem de levar ela pra tomar um açaí. E eu dei risada também, sendo que naquele momento não é que eu não tinha dinheiro pra tomar um açaí com a mulher. Eu tava devendo R$ 10.000, cara. Antes eu não tivesse dinheiro naquela época. Não, eu devia muito dinheiro naquela época. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas enfim, aí essa trap aí é justamente por isso, cara. Não é que eu queira o mal dela, não é que eu acho que ela é merda. Não, é porque eu não me importo, cara. E por isso que eu digo que eu ter, em questão em relação ao migtal, não é que eu virei migtal. Eu sempre fui. Principalmente nos últimos anos, nos últimos períodos, né? Às vezes não totalmente, às vezes totalmente, como foi nos últimos meses. Então, eu partindo do pressuposto efetivo de que eu não vou casar e eu não vou ter filho e não vou coabitar, qualquer relação que eu tenho com mulheres, ou com uma mulher em específico, ela é só passageira. Assim como é, mesmo que não, eu não quisesse que fosse. É aquela história. Ela não é sua, é só a sua vez. E é a verdade, doidão. Pelo amor de Deus, é a verdade. Caralho, meu nariz tá com uma porra, filho da puta. Aí você pode dizer, ah, são suas crenças limitantes e blá blá blá. Pode ser que seja, mas não é por conta disso que.
que exatamente essa decisão aconteceu. É muito mais por um contexto social mesmo. Hoje é praticamente 50% de chance de um casamento acabar. Certo. Quase 50% de certeza que ele vai, vai acabar, né? E eu acho que isso. Caralho, tô espirrando igual um corno aqui. Olha o cu doidão. E eu acho que isso só tende a aumentar, cara. Pelos contextos das leis feministas, da, do Instagram, do TikTok, desse movimento de demonização do homem e de endeusamento da mulher. Por essas e outras, que não existe possibilidade de você ter um casamento feliz, cara. Não existe. No máximo, um casamento funcional. Eu posso dizer que o casamento dos meus pais é funcional. Ao mesmo tempo, eu posso dizer também que é um inferno. Eu não queria nem um pesadelo. Porque o casamento funcional, ele não é feliz, necessariamente. E como eu falei, um casamento funcional, ele é. Mas ele é menos satisfatório para um homem. Para a mulher talvez seja, não. Seja diferente. Mas foda-se, eu não sou mulher. Foda-se. Foda-se. Ele é menos satisfatório para um homem do que ele ficar solteiro. Ele cuidar das suas finanças, cuidar do seu corpo, ficar independente financeiramente e fisicamente e geograficamente, ter o seu carro, poder viajar e ficar marmitando mulheres por aí. Porque isso é mais satisfatório. Pela liberdade de você não ter filho, não ter que pagar pensão. Aí você diz, ah, cara, mas e a parte boa da paternidade? Doidão, pelo amor de Deus, cara. Também é uma questão muito pequena. A paternidade é próximo também da porcentagem de efetividade de um casamento. Se você tem um filho, quando ele tiver com seus 15, 16 anos, 18, ele vai querer medir forças com você? A única parte boa de ter filho, a única, juro por minha alma, que sempre foi a única que eu pensei, era de ter um filho e a gente poder assistir jogo do Flamengo. Só isso. Mas mais uma vez você pode ver que você pode se foder. Eu digo por mim, porque eu, meu pai torce pro Flamengo e pro Vitória. E eu, teoricamente, eu torço pro Flamengo. Isso aí não é teoricamente. Eu torço pro Flamengo, 100%. Mas, por um bom tempo, eu torci pro Bahia. Aí você veja o desgosto que é. Isso que eu tenho nojo de mim mesmo do passado. E tem mais de uns 7 meses que eu vesti essa, esse pano de chão dessa camisa do Bahia. Esse timeco. E beleza. Aí, pararapapá. Então seria só essa. A parte boa, que ao mesmo tempo pode se tornar uma parte péssima. Que nem eu tenho um primo que ele é vascaíno e o filho é flamenguista. Conheço um cara também que é São Paulino e o filho é flamenguista. Porque o Flamengo hoje em dia, a chance seria pequena de não ser flamenguista, porque o Flamengo hoje em dia é quase que um novo sistema, né? Cada 10 crianças com as 4 flamenguistas.
Mas enfim, não existe essa possibilidade. A conta não bate. É igual você fazer um financiamento para você ter um carro. Você financia um carro. Aí você diz, ah, a parte boa de ter um carro. Só que essa parte boa de você ter um carro, você vai usar o carro 2 vezes por ano. Essa seria uma analogia interessante. Então, não existe. E se for uma menina, quando ela crescer com esse sistema feminista, ah, e a criação do pai, o diabo. Não foda-se, doidão. Você vê minha irmã mesmo. Meu pai fez de tudo por ela. Hoje minha irmã não trata meu pai bem. Não, não trata meu pai. Vai tomar no cu, cara. Hoje a minha irmã não trata o meu pai mal. Trata bem. Só que você vê na cara dela que ela é uma feminista, extremamente feminista. Não é em identidade, mas é em atitude e pensamentos. Carreirista e tudo. É tipo daquela mulher de 31 anos já. De que não tá namorando, nem vai casar, não vai ter filho, porque vai virar mãe de pet, né? Porque é carreirista, viaja toda hora. É o símbolo do feminismo. Enfim, aí você vê. Ela não tem orgulho do pai que tem. Não. Dá pra ver na cara dela que ela acha pai um merda. Porque pai tem os seus relapsos de beta. É um cara passivo, ali de. Tipo, ele é um cara na dele. Hoje eu não julgo meu pai. Nenhum por cento. Nenhum por cento. Porque sincera e honestamente, ele passar esse tempo todo aguentando mãe realmente é um herói. Só que por ser um herói aguentando ela, falta energia pra vida dele mesmo. Essa é a verdade. Então, a chance de você ser feliz nesse modelo é muito baixa, cara. Só que a sociedade vende como se fosse altíssima. E não é, ao contrário. A sociedade vende esse modelo de vida como se fosse você pular de um helicóptero e esse paraquedas fosse abrir quase que obviamente que tivesse ali, sei lá, 1%, 0,5% de chance de não abrir. E não, é 50% quase. Aí você vai se esbagaçar no chão. Essa é a chance muito grande. E hoje em dia você tem que praticamente competir com sua mulher. Porque se você ganhar menos do que ela, a chance dela lhe meter uma galha é muito grande. Se ela embarangar, você não pode falar um A. Você só tem a perder, cara. Você só tem a perder. Puta que pariu, que desgraça. Esse nariz entupido. Então, levando tudo isso em conta, eu não me importo com R, eu não me importo com nenhuma outra mulher, porque eu não vou casar, cara. Então, tudo de bom que possa vir a ter, o que teve, foi só um momento ali mesmo. E eu acho que a melhor maneira de ver isso é, cara, beleza. É tipo um. Foi bom ali, legal. Foi, tipo, às vezes você tem uma noite agradável, às vezes você tem uma noite, um momento agradável ali e tudo tal. É só isso. Nada mais do que isso. Assim como um amigo, sei lá. Nada mais do que isso. Então, pra finalizar essa parte, essa trap que eu vou fazer é justamente isso. Se ela mandar um bom dia, naturalmente, ou de maneira natural, eu vou responder, sei lá, não muito interessado.
Porque é uma oportunidade. Porque se eu não essa oportunidade, se eu... existe também a possibilidade de eu simplesmente dizer, ah, cara, vou continuar ali levando ela da maneira mais, tipo, por exemplo, respondo como se nada tivesse acontecido. E aí, chega amanhã que eu como ela, tudo. E aí eu vou marmitando ela. Aí chega no São João, eu não vou, e aí ela vai. Só que isso, honestamente, não é muito bom. É você se vender aí por umas três ou quatro fudidas, cruzadas, muito, muito mal feitas. Mas muito mesmo. Onde até hoje ela nunca mamou o meu menino. O meu menino é foda. Pra você ver, né? Como é mal feito. Só que, ao mesmo tempo, eu disse, foda-se. É uma marmita de uma qualidade muito mediana, mas é a mesma coisa, basicamente, de você ter uma boneca sexual. Cara, foda-se. Esse programa aqui é pra quem já se livrou de todos essas amarras e, e hipocrisias. Essa é a palavra, hipocrisias da sociedade. Eu só tô sendo verdadeiro, simplesmente. E eu já falei, eu acho que eu tenho hiperfoque. Perereca. Eu acho realmente que ela pensa bem semelhante a mim. Por quê? Se até hoje, cara, ela não quis nem saber nada da minha família e nem que eu soubesse nada da família dela, tu acha, cara? Pelo amor de Deus, cara. Ela sabe muito bem que ela só tá sendo marmitada e tá de boa, cara. É isso também. Cara, só que o Beta, ele vê e pensa, não, a mulher tem que ser muito bem tratada, igual uma rainha. Você tem que conhecer a família, você tem que blá blá blá, blá blá blá. E às vezes não. Às vezes ela tá feliz em ser marmitada só. Ué, essa é a verdade. Outra ilusão muito grande é que o homem pensa que a mulher não gosta de fuder. Tem uns que realmente não gostam. Como R mesmo, eu acho que ela não gosta muito, não. Mas é porque ela é morta mesmo. Mas, tirando isso, tem cara que namora ou é casado e trata a mulher como uma princesa e acha que ela não tem o desejo que ele tem. Pode não ter o mesmo tanto, mas tem grande parte das mulheres que tem a mesma vontade de cruzar, ou bem próxima do tanto, de um homem. Até porque ele é um ser humano, né? Enfim, então é isso. Aí, essa é a possibilidade. De qualquer maneira, eu só vou responder lá para meio-dia e por aí. Ia depender se ela responder bem, talvez eu pense em continuar marmitando ela. Se não, se ela não responder ou responder de qualquer jeito, simplesmente acaba ali. E não vai acabar eu conversando com ela, vai acabar assim, foda-se. Para de falar e só. E eu acho que é uma grande possibilidade, porque ela é muito lerda e ruim, péssima de comunicação, que ela vai ficar ali. É mais fácil ela ficar calada e simplesmente parar de se falar, só isso. Sem ter uma discussão. Esse seria o melhor dos cenários, cara. Puta que pariu. Não ter uma discussão, não ter um, um showzinho, tipo, a mulher chorar e tudo tal. Seria realmente o melhor dos cenários.
Só simplesmente parar de se falar e fingir que nenhum conheceu o outro. Só isso. E, enfim. E aí agora falando, pra chegar mais na parte final do podcast. Ontem eu atingi mais uma meta, mais um objetivo. Cheguei a Ultrapassei a marca de R$ 3.000 em, em minha reserva de emergência. Tô com 3.200 e pouco. Essa semana vai finalizar com eu gastando R$ 34 e faturando 1.090. Eu vou lhe dizer aqui. Eu vou lhe dizer aqui em números. Eu não vou dizer aproximado. Ah, buceta. Eu não vou lhe dizer aproximado, não. Vou lhe dizer exatamente. Aqui, ó. Faturei essa semana 1.091 e já com todas as divisões de das fontes de renda. Então, eu ganhei R$ 1.091 e gastei R$ 34. Superávit de R$ 1.057. Provavelmente o maior superávit do ano. Da minha vida, na verdade. Porque teve outra vez que eu também faturei bem assim. Em questão de R$ 1.000 por aí. Aqui, ó, deixa eu ver aqui o balanço. Só que eu gastei muito. Então, acaba que na semana 4 eu faturei 463, na 5 410, na 6 840. Só que é sempre assim, ó. Ganhei 840, gastei 482,50. Na 7 235, na 8 400, na 9 450, 447, na 10 760, na 11 375, na 12 1.090. Essa foi a melhor, né? 1.090. Ah, caralho, porra. Aqui, 1.090. Só que 1.090, mas eu gastei 450. Essa é a questão. Essa é a questão. Porque faturei 1.090. E nessa, nessa semana. Aí, essa semana já é a melhor. Por R$ 1. Que já é 1.091. É a melhor do ano. Só que, em vez de gastar R$ 450, eu gastei R$ 34. E eu sei exatamente do que eu gastei. Foi. Não foi nem gasto idiota. Na verdade, um gasto foi idiota, mas não foi porque ele foi idiota, mas foi porque não funcionou. Que foi o adaptador do fone de ouvido pro celular reserva que eu tenho. E foi R$ 10. Só que não funcionou. Acho que o celular, como é antigo, sei lá, um caralho. E aí eu não quis ir lá devolver. Só falei, ah, achei. E os outros R$ 24 foram duas águas, 2 galões de água de R$ 10, né? De 10 litros. E uma água de 1,5 litro na segunda-feira, de madrugada, de manhã cedo, né?
enfim, que não tinha uma gota de água e eu tava morrendo de sede depois de acordar cedo e depois de ter comido coisas salgadas à noite. Não pizza, essas coisas de lanche, não. Não, comida mesmo. Enfim. Aí você perceba que em questão de, sei lá, um mês e meio, eu praticamente tripliquei meu patrimônio. Por quê? Não que eu tenha aumentado muito os meus ganhos, mas os meus gastos eu diminuí drasticamente, cara. Mas drasticamente. E aí nisso, o superávit é absurdo, cara. É absurdo. Ontem eu ganhei 800 e poucos reais. Mas, não, 700 e pouco. Mas, mas, antes de ontem, até antes de ontem eu tinha faturado 200 e poucos reais. E a meta sempre é superávit de 300 reais. Toda semana. Com a meta principal de chegar aos 12 mil reais, né, de reserva. Não é pra comprar carro, não é pra comprar coisa pra impressionar a puta, não. Foda-se. É realmente a reserva. Quando tá dando 7 horas agora. E o celular tá com 20%. Enfim, terminando já. Então, ganhando menos do que eu em outras semanas eu teria ganhado, eu já tava chegando próximo da meta. Só que aí eu ganhei. Eu fiz mais dinheiro nesse dia. E aí chegou aos 1.000 reais, aí deu um superávit muito mais alto. Praticamente de. Essa semana eu fiz o superávit de 3 semanas. Que deu um superávit de 1.000 reais. Então é como se eu tivesse ganhado o equivalente a 3 semanas. A quase um mês. Aí você vê, se eu tivesse um filho, se eu tivesse uma esposa ou uma namorada, eu ia ter isso? Não, não tem maneira alguma. Possível. E cada vez mais e mais rápido eu tô ganhando e acumulando mais dinheiro. E de maneira mais efetiva, mais consciente, clara. Hoje eu tenho separado exatamente as linhas de gasto e de receitas. Por exemplo, de lanche, de comida, de mercado, de contas a pagar. E também das receitas. Se é da loja, se é da música, se é de outra coisa. E aí, antes de ontem e ontem também eu já estava esquematizando os próximos passos. De não ficar só nisso. De também de fazer os novos projetos. Já agora de junho em diante. Plantar a semente para colher da, do próximo passo. Que, após eu sair da loja em dezembro. Que é trabalhar na internet. Viver da internet. Com produtos digitais, com um canal no YouTube e tudo. Inclusive, eu vi esses dias que em um desses canais que eu tenho, eu viralizei um vídeo. Deu 8 mil visualizações. E eu nem sabia, porque tava parado lá há mais de 6 meses já. Mas eu vou voltar a gravar lá. Isso só prova que tem potencial, né, cara? Tem bom potencial. Enfim, enfim. É isso aí. Seguiremos, cara. Seguiremos rumo à liberdade em todos os âmbitos. Emocional, física, financeira, geográfica. Pra poder viver uma vida digna
feliz, satisfatória e principalmente uma vida autoral. Uma vida autoral porque muitas pessoas são levadas a viver de uma maneira que elas nem sequer pensaram minimamente se elas queriam aquela porra ali.